para poder conversar sobre a vida, o que tem atribulado vocês. De fato, vou ler as perguntas e o mundo está de cabeça para baixo, gente. Você está assistindo essa live, tempo de muita reflexão e muita oração. Vocês estão olhando os mercados, vocês estão vendo as crises ambientais pesadíssimas. Nós estamos vendo crises morais pesadíssimas. De fato, o mundo está numa ebulição absurda. Lembro, antes da pandemia, estava com um amigo, paciente dos mantos, gente muito fina, bacana demais. Ele esteve lá no consultório e ele, uma pessoa de oração, ele me disse assim: Ismael, tempo complexo vem pela frente, e me deu alguns detalhes, prefiro não colocar aqui, mas acho que isso está se cumprindo no tempo, né? De modo que as profecias bíblicas estão se cumprindo, assim. A degradação moral, as pessoas sem amor pela família, e uma coisa muito complicada. Então, que a gente possa abrir a cabeça sobre isso, assim. Nós estamos vivendo um tempo especial, muito especial, mas muito mesmo, gente. Muito atípico. Muito atípico. De modo que os próximos anos, e eu não gosto dessa coisa de conspiração, mas assim, os próximos anos serão anos de muita transformação no mundo. Se você está atento à informação, principalmente fora um pouco da mídia tradicional, de fato tem coisas grandes acontecendo ao nosso redor, coisas nunca antes vistas. Isso em macroeconomia, em comportamento humano, em gestão de crises, essa coisa do medo coletivo. E então, abre o olho sobre isso, viu? Prestem atenção que assim, a coisa tá se estreitando muito. Então não é uma coisa aleatória que nós estamos vendo. A gente fica muito preocupado ali com coisa pequena, mas no nível de potestades, de principados, de grandes coisas, a gente está vendo coisas inacreditáveis, né? Coisas que anos atrás eu pensava ser possível: o controle das massas, o controle das narrativas, o controle monetário, né? Um reset monetário, essas coisas que a gente pensava assim, pô, vai demorar 20 anos, 30 anos, que isso? A gente tá vendo assim, a coisa tá na cara, tá esfregada na nossa cara, né? Assim, a gente vê o George Orwell lá em 1984, a gente li o livro, né? E aquela coisa da ficção, do grande irmão, das pessoas sendo controladas, vigiadas, manipuladas, do Estado sendo ali o grande controle das pessoas, e hoje está próximo, né? Assim, a gente vê isso de uma maneira inacreditável. Então vamos colocar aqui, ó. Deixa eu achar aqui a minha mensagem. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Então é isso aí, é um tempo para prestar atenção. Começar aqui, ó, você pode mandar a sua pergunta, mas Léo Brito mandou aqui sobre o post que eu fiz ontem, sobre a questão de você ser uma pessoa comum, ordinária, uma pessoa com uma vida mais sem, vamos colocar assim, eu acho que a gente tentar ser delicado aqui para não ofender ninguém. Mas acho que a gente vive essa era das coisas grandes, a gente vive a sociedade do espetáculo, a gente vive a época das grandes coisas, a gente é seduzido por esse canto da sereia, de estar sempre produzindo, de estar sempre inovando, de estar sempre fazendo novo, de estar sempre na frente, de estar sempre em busca de novidades. Eu, hiperativo, tenho que me vigiar por isso. Mas se a gente olha a vida cristã, né? A vida cristã, ela é feita por pequenos passos, ela é feita por gente comum, né?
ela é feita por pessoas que fazem o básico bem feito. Ano passado eu fiz aqui, algumas pessoas assistiram o seminário, né, o Crente Bic, básico, imperfeito e constante. E eu acredito muito nisso. Eu acho que a grande problema nosso hoje como cristão é que a gente copiou o discurso secular do empoderamento humano e acoplou ali versículos e uma prosa meio evangélica no meio. E isso tem sequelado muita gente, isso tem roubado a vida cristã comum, né? O prazer do devocional, o prazer da oração, o prazer de cuidar de uma família, o prazer de ter uma vida secular equilibrada com fé, com o trabalho, o prazer das amizades, dos hobbies, do lazer. A gente querendo grandes coisas, a gente tem perdido o simples, né? Então, quando eu digo o Crente Bic, né, é a analogia das canetas mesmo, porque as canetas Bic, elas têm praticamente o mesmo design ao longo do tempo, de décadas, e elas não mudaram, porque elas fazem o básico bem feito. E eu acho que a vida cristã é isso, né? É o básico bem feito. Isso eu não tenho dúvidas nenhuma, né? Acho que a construção de pequenos hábitos, de leitura, pequenos hábitos de oração diários, sendo constantes no Senhor, a gente realmente progride espiritualmente, né? E há um outro problema nisso: nós temos muita preocupação na amplitude das coisas, né? A gente quer grandes coisas. Isso, nessa sociedade, a gente está no Instagram, a gente está ali muito... A gente fica muito visado, né? A tentação de você ter o pulo do gato, a tentação de você conhecer as pessoas certas, a tentação de você tentar alavancar a vida espiritual, a tentação de você catalisar o ministério, ela é muito grande no nosso tempo, né? Isso sempre existiu, mas nunca foi assim tão fácil você manipular as pessoas emocionalmente. Nunca foi tão fácil nessa sociedade da imagem, né? Você manipular as pessoas, você criar algo artificial, né? E eu digo isso porque isso é uma preocupação, porque a gente que tá atendendo, a gente vê muito isso, né? Há grandes impérios religiosos, né? Há pessoas que constroem grandes, entre aspas, ministérios em cima realmente de mentiras, em cima de manipulações emocionais, em cima de abusos espirituais, em cima de personalidade narcisista. A gente teve o caso aí da famosa pastora lá, né, que não vou citar nem o nome, que tinha uma igreja gigantesca e ela fazia coisas inacreditáveis nos bastidores. Então, a gente vive isso em proporções, lógico que menores, mas isso é muito presente no nosso tempo. Então, há dois riscos nisso, né? Você achar que você faz, achar que você catalisa, achar que você impulsiona Deus, ou que Deus pode ser manipulado pela sua mente, ou pelas suas intenções, ou pelo seu esforço, que a agenda de Deus pode ser manipulada por você, né? De que você pode construir algum ministério, né? E isso é uma coisa real, gente, assim. Eu atendo o dia inteiro, né? E eu vejo isso muito no coração de algumas pessoas, em frases perdidas ali no consultório, né? O desejo de ver o reino como... às vezes até há boas intenções, às vezes a pessoa até não tem maldade no que ela está falando, mas no fundo você vê que ela tem uma visão de que ela vai construir um ministério, né? Que ela vai construir alguma coisa. E aí eu lembro de Jesus, porque várias vezes Jesus fazia um milagre, fazia alguma coisa, e aí as pessoas, os discípulos falam: pô, você tem que ir para Jerusalém, você tem que mostrar esses sinais lá em Jerusalém. Ninguém que quer ser visto fica fazendo esses milagres em Mantena. Você tem que ir para a capital, velho, você tem que ir para São Paulo, você tem que mudar, você tem que sair dessa roça, entendeu? E Jesus, a Bíblia diz que ele tirava o pé, né? Ele às vezes até falava para as pessoas assim: olha, não conte isso para ninguém, né? E a Bíblia diz uma coisa mais bacana ainda, que em várias vezes Jesus ele se refugiava das multidões e ia para lugares solitários a fim de orar.
Então, assim, toma cuidado um pouco com isso, né? Porque Jesus ele foi um termômetro disso, né? De que ele preferia ouvir Deus do que ouvir os anseios da multidão. Inclusive de pessoas próximas, porque eram os discípulos que às vezes falavam que você tem que mostrar esses sinais de Jerusalém. Então, assim, um homem ou uma mulher, você que está assistindo essa live aqui, você tem que estar muito conectado com Deus. Porque às vezes, nem pessoas próximas vão conseguir te dar uma leitura precisa e exata do que Deus tem que fazer na sua vida, né? As pessoas até próximas, com boas intenções, querendo bem. Eu não acho que os discípulos estavam querendo mal para Jesus, quando falou para ele assim, vai lá e mostra esses sinais de Jerusalém. Mas não era isso. Jesus ele sabia o seguinte, que ele tinha que ter um propósito modulado pelo próprio Deus, né? Um propósito alinhado com o próprio Deus. E aí eu te falo de experiências próprias, né? Eu tive algumas oportunidades na vida onde comecei a colocar o pé em lugares onde eu não deveria colocar, né? E eu não falo de pecados, assim, de estar no meio de confusão, não é isso. Pecado todo mundo tem, né, gente? Mas eu falo assim, em alguns momentos eu vi literalmente Deus me dizendo assim, tira o pé, né? Não vai nessa linha, né? Seriam coisas até rentáveis, coisas até que você falar no âmbito pessoal seriam muito interessantes. Mas Deus nitidamente, quando você ora, Deus diz para você, ele coloca no seu coração, olha, é hora de você parar um pouco, para as agendas, para a vida, volta um pouco para cá, é tempo de solitude, não vai em certos lugares, e às vezes você vai ser levado por Deus a até recusar algumas coisas. Então, tente na sua vida cristã sair um pouco dessa coisa da sociedade do espetáculo, né? Essa coisa da hiperprodutividade, nessa coisa de um evangelho de gestão empresarial, né? De um evangelho focado em si mesmo, de um evangelho focado no seu bem-estar, na sua promoção, um evangelho focado na sua projeção pessoal, né? Eu acho que isso é muito sério, é muito importante, né? Assim, por mais que a gente crie afinidades, seja em redes sociais, seja com líderes e tudo, mas assim, tomem muito cuidado com isso, né? Que o Senhor tem que parecer mais do que vocês, né? As pessoas têm que ver o Jesus primeiro, tem que amar mais Jesus do que você. Então, tem esse discernimento, né? Porque a Bíblia é muito clara que o dia do juízo, ele vai mostrar se as obras, elas são ouro, pedras preciosas, feno ou palha, né? Ou seja, a qualidade das obras vai ser julgada, né? E aquilo que não ter sido feito para a glória de Deus, com amor, não vai ser salvo como pelo fogo, ou seja, não vai deixar de ser salvo, mas aquilo não vai ter valor, né? O fogo, ele vai mostrar a qualidade das obras, né? Se elas tiveram as atitudes corretas, se elas tiveram as motivações corretas e se elas foram feitas com amor e pela glorificação do nome do Senhor, né? Então, isso é uma coisa que tem que mexer demais no coração da gente, né? Vou ler o texto aqui. Acho que esse texto é muito importante de ser lido, né? Peraí. Olha só. Vou ler aqui o texto. Aliás, um dos textos... os textos que mais dá dor na minha espinha, né? Dá um frio na barriga é esse texto aqui. Olha só que interessante. Porque ninguém pode pôr, Coríntios 3, outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Aliás, isso é importante. Você quer ver que a coisa vai dar errada? E as confusões, as heresias, as manipulações emocionais, elas nascem. Há um critério para você saber de antemão se a coisa é de Deus. Quando você vê alguém falando assim, eu tenho algo extraordinário, eu tenho algo inovador, eu tenho algo jamais feito, eu tenho algo muito rápido, eu tenho algo que vai mudar a sua vida em 2 meses. Toma cuidado, porque isso tem grande chance de não ser bom. Porque a igreja foi estruturada em cima do fundamento dos apóstolos, né? E o fundamento dos apóstolos é o fundamento de Cristo. Veja o que a Bíblia diz. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo.
E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, olha só, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia, ou seja, o dia do Senhor, Opa! Jesus amado, pediu o versículo aqui, acabou. Minha tela apagou aqui. Ó. Porque a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá derretimento. Mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Então, veja bem, não é uma questão de salvação, né? É uma questão de qualidade do que você fez, né? Paulo diz aqui que isso terá uma repercussão no galardão e essa purificação das obras. E lembrando que em Mateus 7,21, olha esse Mateus 7,21, um texto muito forte também, que é o texto também que o crente tem que pensar muito, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome fizemos milagres. Então lhes direi claramente, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, Jesus está dizendo que pessoas praticam iniquidade, mesmo usando o nome dele para expulsar demônios e para fazer milagres. Ou seja, a pessoa pode manifestar Deus e não ser de Deus. A pessoa pode aparentemente ser do Senhor e não ser do Senhor. E eu estou dizendo, isso não é para te causar crise de fé, não é isso. O texto não está dizendo sobre isso. O texto está dizendo exatamente das pessoas que iriam manipular o sagrado, manipular a fé, manipular a religião para fins de iniquidade, para fins em si mesmo, para fins de impiedade, né? Então, nem tudo que reluz é ouro. Então, essa questão do que o Léo colocou, da vida cristã comum, eu tenho acreditado muito nisso, né? Eu admiro muitos cristãos, eu tenho assim, muitas pessoas que eu acho espetaculares, eu tenho assim, conhecido gente muito bacana nesses últimos anos, e eu tenho gostado muito dessas pessoas que são os cristãos comuns, né? Os bics, né? Isso tem mexido muito comigo nos últimos anos, de uns 2, 3 anos pra cá, e isso tem feito eu repensar muita coisa na minha vida, né? Como eu disse, se a gente vai na maré, a gente ganha o mundo inteiro, mas perde a própria alma, perde a própria sanidade, perde a própria identidade, né? A gente perde até a noção de quem que a gente é em Cristo. E a gente vai se perdendo, né? Não é... Você continua sendo o rei, o Espírito não vai sair de você, você é salvo, mas a unção sai, e aí você fica só com o testemunho dos homens mesmo, mas você perde realmente a unção, e aí, meu amigo, você vai viver na base de museu, de aprovação social e tudo. Então, é uma coisa muito séria isso. Eu acho que a gente tem que rever isso, né? Voltar aos fundamentos, né? Voltar às bases, né? E ver e começar a orar mais sobre isso, né? Senhor, eu quero não é fazer de qualquer jeito, eu quero fazer aquilo que glorifica o Senhor, né? Quero fazer aquilo que é da vontade do Senhor, né? Acho que Jesus no Pai Nosso é muito claro, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, né? Na terra e no céu. Aí depois você pede para você, né? Então antes de você pedir o pão nosso de cada dia, antes disso, ore e fala, Deus, antes de eu correr atrás das coisas, antes de eu construir um ídolo, para não ficar aqui fazendo do dinheiro, uma necessidade financeira, qualquer coisa, antes disso eu tenho que orar para que a vontade de Deus seja feita na terra e no céu, ou seja, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Então, isso é a oração, né? Deus sendo aquele que modula as minhas vontades, eu consigo correr atrás do pão nosso de cada dia com mais equilíbrio, né? E não é à toa que
na oração do Pai Nosso, a vontade de Deus nas céus e na terra vem antes do pedido do Pai Nosso, né? Isso é super importante para a nossa vida. Então, comecem a pensar um pouco nisso, né? Não cai nesse conto, não, porque tem muita gente que parece e não é, e tem muita gente que não parece e é muito crente, né? Tem muita gente que parece e tem afeto religioso, mas são falsos profetas, como Mateus 7,21, são obras de engano. E há até aqueles que são, né, que são salvos, que é o texto de 1 Coríntios 3 que eu disse. Então você tem o falso profeta mesmo, você tem aquele que até é crente, mas o fundamento das obras dele não é Cristo. Esse vai ser salvo, né? Mas o dia vai mostrar que a qualidade das obras, ela não foi ouro, nem pedras preciosas, foi feno e palha, né? Então isso é muito sério pra gente, né? Que tá vivendo em comunidade, que a gente possa ter mais seriedade nas coisas do Senhor. Vamos lá, o segundo assunto. Qual a segunda prosa de hoje? Respondi a do Léo Brito. Mandem mais um assunto. Mandem mais um assunto. O que vocês querem conversar essa noite? Aproveita que eu tô com tempo, porque eu acho que Simone não vai querer desossar hoje. Pelo que eu já vi lá, meu filho, o negócio não vai sair nada. Então deixa ela lá, fazer o que ela tá fazendo lá. E eu vim aqui pro escritório pra conversar afiado. Então, se vocês quiserem mais um assunto, vamos conversar. Opa, deixa eu ver aqui. Deus está a par de tudo. Deus controla o universo. Aliás, pensa numa doutrina cristã. Aliás, deixa eu dizer que um livro que eu li mês passado não é um livro pequeno, mas é um livro... Como é que eu vou definir esse livro? Poxa, foi um livro que mexeu comigo. Foi o melhor livro que eu li esse ano. Alguns capítulos amargos, alguns capítulos pesados, né? De difícil digestão, mas reforçou em mim alguns pilares de fé muito importantes, né? E reforçou para mim esse senso de que Deus governa o universo, a despeito da soberania humana, da responsabilidade das pessoas, do problema do sofrimento e do mal que assola. Deus segue governando cada milímetro do universo. Deus segue controlando. Deixa eu ver se eu acho que... tá aqui, ó. O livro é esse. Muito bom. Chama Providência, do John Piper. Não é um livro pequeno, como eu disse, é um livro grosso, mas é uma leitura muito fácil, não é um livro teológico muito pesado. Mas vou te falar, viu? Esse aqui... Teve alguns capítulos que eu fui dormir triste. Não triste pela providência de Deus, mas é porque mexeu com algumas coisas no meu coração, né? Machucou algumas coisas aqui no meu coração. Provocou alguns questionamentos em mim. E eu acho que quando o livro é assim, é muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Propósito de Deus. Essa pergunta é muito interessante, Alan. Sabe que entra um pouco na pergunta do Léo. A gente tem um problema, que a gente quer sempre um propósito específico, a gente sempre quer a grande coisa, a gente sempre quer um propósito revelado, a gente quer sempre uma coisa customizada, sendo que Deus nas Escrituras nos chama para fazer o básico bem feito. E as pessoas ficam muito nisso, o propósito, a vocação. E a vida cristã é você acordar e fazer, é você acordar e ser. É você não viver o santo e o profano, o secular e o sagrado, é você ser uma pessoa aonde quer que você vá. É você orar de manhã e falar: Deus, me dê as oportunidades do dia para glorificar ao Senhor, no meu trabalho honesto, ajudando as pessoas, executando o melhor das minhas tarefas, plantando sementes, abençoando a vida de alguém, intercedendo a vida de alguém, exercendo amor na vida de alguém. Veja que Jesus, lá no texto apocalíptico dele, Mateus 24, olha, vamos lá, olha que interessante esse texto.
Olha que interessante. Jesus está falando lá do Apocalipse, de tudo aquele texto lá que você sabe, de Mateus 24. Jesus fala uma coisa interessante. Vamos ler aqui, ó. Olha que, gente, tem uns textos na Bíblia que são chocantes. Olha. Disse o Senhor. Parábola dos talentos. Vigiai, pois, e não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Olha que interessante, presta atenção nisso. Preste atenção nisso. Sob propósito. Porque esse é também um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Ou seja, Deus deu a cada um conforme ele quis dar. Uns receberam 1, outros receberam 5. Né? Aqui receberam proporções diferentes. Mas a questão não está na proporção, mas o que as pessoas fizeram com isso. Então, pode ser que você ache que alguns receberam mais, pode ser. Mas veja só. E tendo partido, então Deus é que comanda isso. Você não busca isso. Deus é quem é o Senhor dessa distribuição. Presta atenção. O que recebeu 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5. O que recebeu 2 granjeou também outros 2, negociou. Mas o que receberam 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois o Senhor veio o Senhor. Jesus, minha tela está viva aqui. E o Senhor disse: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito colocarei no gosto do seu senhor. E chegando ao que tinha recebido 2, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com ele granjeou outros 2. Disse o Senhor: está bom, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito colocarei no gosto do seu senhor. Mas chegando também ao que recebeu 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, ajunta onde espalhaste, e atemorizado escondi na terra. Olha, gente. Aqui estás o que tem. Respondendo, porém, o Senhor disse: mau e negligente servo. Sabias que ceifa onde não semeei, ajunta onde espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, quando viesse receber os juros com os juros. Tirai, pois, o talento e dai aos que tem 10 talentos. Porque a quem tiver será dado, terá abundância, mas o que não tiver será dado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, haverá pranto e ranger de dente. E quando o Filho do Homem, olha a sequência, presta atenção, vier em sua glória todos os seus santos com ele, então se sentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, apartará um do lado dos outros. Com o pastor aparta as boas das ovelhas. Então dirá o rei que estiver à sua direita: vinde, olha só, Mateus, versículo 25, versículo 33. Então, e porás as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: as ovelhas, vinde, benditos meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Olha a soberania de Deus. Desde a fundação do mundo, Deus já tinha preparado o reino dele. Olha a explicação. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te deste de comer? Ou com sede, te deste de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedaste? Ou quando nu te vestimos? E quando te vimos enfermo, prisão, e foste te ver? Então lhe respondeu o rei: em verdade vos digo que quando fizestes a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então veja só. E ele disse aos que foram para o fogo: eu estava nu e vocês não me vestiram. Eu estava enfermo na prisão, vocês não me vestiram. Então veja só. Jesus não está falando aqui de nada. Construir um império religioso, construir um mega ministério, ser famoso, escrever 60 mil livros, fazer um monte de live no Instagram. Não, Jesus não está dizendo isso. Jesus estava dizendo aqui de coisas da vida comum que manifestavam o reino de Deus. Visitar os enfermos, cuidar dos pobres, ajudar as pessoas, matar a fome do povo e etc e tal.
Então, o problema do propósito é que a gente fica nesse trem meio místico, meio de missão, trem meio cabalístico e etc e tal. E a gente não faz, não aproveita as oportunidades que a gente tem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Tá cheio de oportunidades para você ser do reino de Deus, para você servir as pessoas, para você abençoar as pessoas no seu dia a dia. Mas você fica esperando uma revelação, um formigueiro espiritual, um reteté, você fica esperando um profeta te falar alguma coisa, você fica esperando... E aí você vai morrer esperando, você tá perdendo chance, tá enterrando talentos. Deus, ele deu na proporção que ele deu, um 2, um 5. Então não é o tamanho que você vai fazer, mas renda no reino, né? Então, acorde e faça o básico bem feito. Aproveite as oportunidades, gente. A gente é muito focado no macro grande, mas isso aí, né? Jesus foi bem prático aqui. Aliás, esse texto também é outro texto capuloso, viu? Esse texto de Mateus 25, 33 ali pra frente. É outro texto também que eu vou te contar, viu? Toda vez que eu leio, eu falo, Jesus tem misericórdia de mim. Por quê? Porque é a oportunidade do dia a dia, né? A vida cristã é o dia a dia. A vida cristã é o básico. A vida cristã são as oportunidades que você tem no seu cotidiano. A vida cristã é vivida em 90% do seu tempo fora da igreja. A vida cristã é o dia a dia. Ivanete, outra pergunta. Diferente de personalidade, caráter. Está no meu livro. Você compra o meu livro lá e você lê. Está na introdução do meu livro, o último, Psiquiatria e Jesus. Pode comprar isso. Sobre essa questão do básico bem feito, no meu livro do ano passado, A Procura da Felicidade, eu falo muito sobre isso, né? Sobre as disciplinas espirituais, sobre... Aliás, um dos capítulos que eu tive, assim, muita dificuldade de escrever foi esse capítulo aqui, ó. Porque fiquei pensando em como escrever sem ofender ninguém, né? Mas foi esse capítulo aqui, ó. O livro do ano passado. Esse aqui, ó. Não seja extraordinário, isso adoece. Que é o post que eu fiz ontem do Instagram. Então, esse aqui. Esse aqui mexeu comigo quando eu fui escrever. Então, é isso. Acho que tem a ver com a vida cristã comum. Mais perguntas. Então esquece esse trem de propósito místico. É óbvio, gente. Deus pode revelar coisas? Pode. Deus pode trazer uma palavra? Pode. Deus tem profecia? Tem. Né? Mas a gente não vai mover nisso. A vida cristã, as epifanias, as revelações, elas são 1% ou menos da vida. Na maioria dos dias você não vai acordar com Deus te revelando coisa. Você vai lá e faz. Seja prático, gente. Se move em direção às coisas comuns, simples da vida. As pessoas vão servindo a Deus. É muito prático. Jesus, ele foi muito prático no que ele escreveu, no que ele disse, né? A gente que complica, querendo coisa complicada. Jesus não foi nada sofisticado, né? Ele não fez discursos mirabolantes, estava por parábolas, extremamente simples, né? Jesus foi manso e humilde de coração, né? E assim mesmo a Bíblia diz que ele se esvaziou, né? Ele não se empoderou, né? Ele se esvaziou, ele não se extraordinarizou, entendeu? Ele simplificou-se, né? Ele viveu uma vida de anulação da própria vontade para fazer a vontade de Deus. É o que ele disse para os discípulos. João 4. Jesus disse para os discípulos, depois dele, a samaritana, aquela conversa toda, Jesus falou assim, vamos lá, João 4. João 4. Quer ver,
32. Jesus disse aos seus discípulos, mestre, não, os discípulos eram Jesus, 4:31. Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, eu tenho uma comida para vocês que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém trouxe comida para ele? Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. É isso. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vamos lá, Hebreus. Desculpa, Hebreus não, Filipenses 2:7. Mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Humilhou-se a si mesmo. Não empoderou-se a si mesmo. Não potencializou-se a si mesmo. A si mesmo se esvaziou. Esvaziou, não inflou o seu ego. Não. Negue-se a si mesmo. Ó. Jesus maratonou tudo mesmo. Lucas 9:23 disse, se alguém quiser vir após mim, infle o seu ego, empodere-se, seja extraordinário. Não. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome todo dia a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perde-la. Mas quem que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Quem perder a sua vida, a salvará. Quem perder a sua vida, a salvará. Meus amigos. Meus amigos, o negócio... Por isso que a porta é estreita. Mateus 7:13. Entrai pela porta estreita, pois largue a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos que entram pela. Como é estreita a porta e apertado o que leva à vida. São poucos que encontram. Então, quem perder sua vida salvará. Então, larga esse trem de propósito, extraordinário, blá, blá, blá. Faça o básico bem feito. Vai matar a fome dos outros, vai vestir os outros. Ah, você está dizendo que o evangelho é ação social? Não, mas isso é consequência da sua salvação. A consequência da sua salvação é frutificar no Espírito. E frutificar no Espírito é frutificar em amor. E frutificar em amor, você vai ser como Jesus. Jesus não curou, ele não amou, ele não fez de tudo para ajudar as pessoas. Então você vai ser Jesus, é isso aí. Vai ser o próprio Jesus na vida de alguém. Quando que você me visitou? Quando você visitou um dos pequeninos, você fez para mim. Então não complique a vida cristã. A vida cristã é simples. Vocês complicam porque vocês fingem que vocês não estão entendendo o que vocês estão lendo na Bíblia. Tá lá na Bíblia, vocês ficam caçando confusão, arrumando pelo em ovo, complicando o que é simples, fazendo trem... para com isso, sabe? Para de confusão, entendeu? Para de confusão. A vida cristã, você vai... É coisa simples. Vamos lá. Opa. Como conviver com irmãos que não manifestam o fruto do Espírito? Irmã, nós não seremos os julgadores dos frutos dos outros. Isso aí é uma coisa que nós deixamos para Deus, né? Veja, Jesus disse que pelos frutos nós os conheceríamos. Mas ele disse que com a medida que medirdes, vocês também serão medidos. Então, isso é importante. Pois com o critério que julgares, serão julgados. E com a medida que usados a medir, outros justamente medirão vocês. Debatam ideias, debatem conceitos, debatem o verdadeiro
cristianismo, mas deixa as pessoas a cargo do Senhor, né? A menos que isso esteja afetando a sua congregação, a sua comunidade, as suas coisas, mas no tocante a coisas que você não tem acesso à disciplina, onde você não pode ser esse agente, deixe que Deus, Ele é o Senhor dessas coisas. Não perde tempo com isso. Perde tempo em você fazer a sua vida com Deus. Eita. Então a gente tem que preocupar com a vida da gente. É isso. Olha, Juliana, essas pessoas que têm às vezes pensamentos que elas estão xingando Deus, normalmente elas têm o que a gente chama de toque religioso, né? Que são pensamentos obsessivos compulsivos religiosos, né? A pessoa acha que ela disse alguma coisa que ofendeu o Espírito Santo e vive numa... Ela vai orar e vem frases na mente, vem pensamentos na mente, é um verdadeiro sofrimento emocional. E é um transtorno obsessivo compulsivo, igual aos outros toques, só que o conteúdo ele é claramente religioso. Isso tem tratamento. Sugiro já levar o adolescente no psiquiatra, que o resultado é muito bom. Muito bom mesmo. Até o final do ano eu vou fazer alguma coisa sobre isso. Agora em outubro eu vou fazer o seminário de depressão, desculpa, de ansiedade. Em novembro vai ser um conteúdo de depressão. Provavelmente em dezembro eu devo fazer alguma coisa sobre toque religioso, vocês vão ver por aqui. Mas leva no psiquiatra, que é a melhor coisa que você pode resolver. Isso aí toque religioso, tem que medicar. Não adianta, tem que medicar. Então, é isso a vida, né? Nossa, hoje nós falamos, hein? Bruno, você está aí, Beto. O que vocês estão fazendo uma hora dessa assistindo live? E eu, o que eu estou fazendo aqui fazendo live, né? Mas, é isso. Qual a melhor forma de ajudar minha filha adolescente na caminhada cristã? Ela tem borderline. Primeiro, o transtorno mental não vai mudar o testemunho que você tem que ter para a tua vida. O livro do Piper, o livro é esse, Providência. Espetacular. 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 Agora, é um livro, em alguns momentos, pesado, né? Pesado. Não estou dizendo pesado no sentido ruim. É um livro que ele mexe muito com a gente, assim, né? É óbvio que o Piper é calvinista mesmo, da gema. Mas eu tenho meu viés de gostar da literatura mais reformada, mais calvinista, mas eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler. Vou compartilhar o link aqui depois da live, nos meus stories, vocês compram lá na Amazon. Vou tentar ver se eu consigo compartilhar lá do meu site lá da Amazon, fica bom pra todo mundo. Mas é um livro que vale a pena, muito bom. Aliás, deixa eu indicar um outro livro aqui. Muito bom também, muito bom. Cadê, gente, que eu li esse ano? Vamos terminar a live. Eita, acho que não está aqui. Não está aqui, está lá no consultório. É isso. Por hoje é só. Deus abençoe a vida de vocês. E vão na fé e na graça, no amor do Pai, na comunhão do Espírito. Amanhã tem culto. Quem puder ir à igreja vai. É sempre bom congregar, ver os irmãos. Aproveite sua família. E vamos na fé. Que Deus te abençoe, Kelly. Um abraço.